Fala pessoal do canal, eu sou o Murilo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago pra vocês a minha crítica honesta de Um Sonho de Liberdade, ou em inglês, The Shawshank Redemption, que seria a redenção de Shawshank, que é o nome da prisão onde o filme se passa. E bom, pessoal, não foi a primeira vez que eu assisti o Um Sonho de Liberdade, foi a segunda vez. Eu assisti a primeira sozinha. Sozinha é foda, hein? Sozinho. E depois a segunda vez com a minha namorada, pra mostrar pra ela, né? Porque eu gostei muito desse filme. E olha, sendo. Eu sei que eu não deveria fazer isso nos vídeos, tá? Porque geralmente as pessoas guardam as opiniões delas pra metade pro final para as pessoas ficarem assistindo, né? Mas como esse canal não tem views, não tem problema dar minha opinião no começo, não é mesmo? Então, pessoal, eu sempre considerei, talvez eu nem deveria considerar, mas eu sempre considerei o filme A Origem como o filme que eu mais gosto, que eu acho o melhor, assim. É claro que tecnicamente sempre vão lançar filmes melhores, mas se fosse para escolher um filme como um todo que eu mais gostei, ou mais gostava, era A Origem do Christopher Nolan. Porém, hoje eu já acho que o melhor filme que eu assisti é Um Sonho de Liberdade, assim. Eu não consigo pensar em um defeito do filme. Tudo nele é muito bem feito. Eu sei que é um filme baseado num livro do Stephen King, sim, por incrível que pareça, Stephen King criou, né, escreveu o livro Um Sonho de Liberdade, que é o qual o filme se baseia. Mas eu sei por que eu falei surpreendente, né? Porque quando você fala Stephen King, você pensa em It, né? Você pensa no Iluminado, você pensa em filmes, né? Em obras de terror. Que não é o caso de Um Sonho de Liberdade, né? Não é um filme de terror, muito pelo contrário, é um filme de drama, né? Dramático. Muito pelo contrário, terror seria comédia, né? Acho que não faz muito sentido. Enfim, é um filme dramático, é um filme onde você encontra ali, você conhece o protagonista de uma maneira diferenciado, né? Ele tá prestes a cometer um crime, ele tá bebendo ali álcool, ele tá com uma pistola não, é um revólver, né? Colocando as balas ali, dá pra ver claramente que ele tá bêbado. E você já meio que subentende que a esposa dele o está traindo com um amante ali. E você fica, pô, ele vai matar, ou ela vai matar ele, vai matar os dois, não sei. E aí, beleza, o filme já corta pro julgamento, explicando o que aconteceu, né? Os caras levaram um tiro, o cara recarregou o revólver, depois deu mais tiro nos dois, então eles entendem que foi um crime passional. E realmente, as evidências levam a isso, porque a arma do crime nunca foi encontrada, mas foi encontrada a digital deles em várias coisas ali aos redores. E, de novo, pareceu um crime passional, né? Porque o cara atirou com o revólver e depois recarregou. Tipo, pô, os dois eles já estavam mortos. O cara falou: não, vou pôr mais um pouquinho de bala pra dar mais tiro. A partir desse momento, você fala: não, beleza, ele matou os dois. Você subentende isso. E pra mim, essa é a genialidade do filme, tá? Eu não sei se no livro, desde o começo, já fica muito claro que o protagonista não cometeu esses crimes. Mas pra quem só assistiu o filme, você fica assim: não, putz, o cara matou ali os dois, pegou prisão perpétua, porque lá é um país sério, né? Que no Brasil você mata duas pessoas, sei lá, você pega 1 ano de cadeia e pintar 3 muros, sei lá. Então, assim, lá o cara cometeu um crime dessa gravidade, ele pegou prisão perpétua. E a partir desse momento, o filme meio que começa de verdade, porque todo o filme, ou 90% do filme, se passa ali na prisão de Shawshank. Shawshank. É um nome complicado, é um nome complexo. E nós temos a apresentação do segundo personagem muito importante desse filme, que é o diretor, depois o guarda principal, e depois o personagem de Morgan Freeman, Red, que é meio que o melhor amigo ali do nosso querido protagonista. E o filme, pessoal, por que eu elogio tanto o roteiro, tá? Eu acho esse filme genial, tanto na filmagem, na direção ali, na edição, nas atuações, tudo pra mim nesse filme é muito bem feito, é muito bem feito. O filme tem a coragem, de novo, não sei como é que é no livro. O filme teve a coragem de pegar o protagonista e fazer ele sofrer o pior, eu imagino que seja o pior crime da humanidade, né? Que é você sofrer, eu nem sei se posso utilizar esse termo aqui nos vídeos do YouTube, mas ele sofre um abuso sexual durante ali a trajetória dele na cadeia. E eu imagino também que não existe crime pior que esse. Então, assim, o filme tem coragem de fazer o protagonista passar por isso, com o Red narrando, né? O Red, o melhor amigo do protagonista, é o narrador do filme. Ele fala assim: pô, eu queria falar pra vocês que não aconteceu nada, mas a prisão não é um morango, assim, sabe? A prisão não é um lugar bonito. Então, tipo, deixando claro que ele
está sofrendo vários abusos ali dentro. E o filme teve essa coragem. Então, desde o comecinho do filme, você já tem um link, um elo emocional com o protagonista. Você sofre junto com ele, você fica com dó dele. E você sofre durante o filme inteiro. Tem pequenos momentos de felicidade. E momentos, entre aspas, tá? Entre aspas, bobos. Por exemplo, ele consegue convencer o guarda a fazer ali o imposto de renda dele e tal, em troca do guarda comprar cerveja gelada para os amigos da prisão dele. Então eles ali bebendo cerveja que na vida real, fora da cadeia, é algo simples, você comprar uma cerveja e beber. Mas ali na cadeia não. Então eles tomando cerveja, com o sol batendo no rosto dele, nas peles deles. Então é um momento de felicidade muito bacana, sabe? Quando o protagonista ele consegue ali trabalhar na biblioteca, ele melhora, né? Porque ele trabalhava na lavanderia, então ele melhora meio que o status, também é uma pequena felicidade. E o roteiro desse filme, desde o começo do vídeo falando aqui, é tão genial, que o narrador Red, ele engana a gente diversas vezes no filme. Ele fala assim, ó, o protagonista ele ficou mandando várias cartas pro governo ali, pedindo um financiamento de uma biblioteca na prisão, e é claro, ele nunca obteve resposta. Mas ele cumpria a promessa dele, que é toda semana ficar enviando carta, enviando carta, enviando carta. Só que nunca obtinha resposta. O que você imagina? Pô, tá perdendo tempo, assim, sabe? Como o governo tá cagando ali pros prisioneiros. E o filme continua, vai acontecendo as coisas, várias coisas ruins com o Andy, com o protagonista. E aí, do nada, chega um guarda nele e fala assim, ó, Andy, chegou tudo isso aqui, ó. Chegou livro, chegou um monte de coisa. Ele recebeu o cheque ali do financiamento, acho que era $200, algo assim. Então, pô, algo que foi mencionado no filme, no começo dele, depois de, sei lá, 40, uma hora de filme, a consequência daquilo que o filme mostrou no começo, de fato, acontece. Me lembrou até um pouco de Breaking Bad. E Breaking Bad, na teoria, era mais fácil de se fazer, né? Ações terem consequências, porque é uma série, você consegue esticar, tipo, uma coisa que ele fez no primeiro episódio, tem uma consequência lá no terceiro episódio da quarta temporada, assim. Num filme é mais difícil de acontecer. E acontece diversas vezes, vou dar mais um exemplo pra vocês. E pra mim, isso aqui é genial, tá? Isso aqui é genial. O Andy fala pro Red que ele gosta de esculpir pedras, e ele não tá mentindo, ele de fato gosta, ele esculpe várias pedras ali. Ele fala assim, ó, eu vou esculpir as peças de um tabuleiro de xadrez pra mim te ensinar xadrez. Ele fala isso no começo do filme. E no final do filme, você consegue ver todas as peças ali que ele montou, do xadrez tá todo montado. Sabe? É algo besta, mas é muito bem feito. É o filme falando assim, tá vendo o tempo que você tá perdendo assistindo o filme? Tá valendo a pena, porque eu pensei em diversas coisas e você vai linkar na sua cabeça. Nossa, é aquele negócio que ele falou no começo do filme. Não, agora aconteceu. Então, assim, genial, genial. E pra mim, a coisa mais genial dele é o plot twist final. Porque o nosso protagonista, de novo, ele sofre. Pequenos momentos de felicidade ali e aqui, mas 90% sofrendo, você sente dó. Aí chega na metade do filme, você descobre que ele tá ali de forma injusta, que o Andy ele é inocente, não foi ele que cometeu os crimes. Você fala, puta merda, o cara foi abusado, o cara apanhou, foi surrado, tratado igual escravo. Tudo isso de maneira injusta, porque ele não cometeu crime algum. Você fica assim, puta merda. Mas beleza, agora ele tem uma prova, ele pode ter um segundo julgamento, porque apareceu provas novas, evidências novas. E o que o diretor faz? Ele se livra dessa evidência, que era um dos prisioneiros que tinha meio que uma relação de pai e filho com o Andy, né? O Andy ensina ele a ler, faz ele passar no vestibular, né? Se graduando, se eu não me engano, no colegial, algo assim. E o diretor manda matar esse cara. Porque ele precisa do Andy para fazer o imposto de renda dele, para lavar o dinheiro dele, né? Porque o diretor ele faz diversos esquemas ali. E isso destrói quem tá assistindo o filme. Você olha e fala assim, puta merda. Puta que pariu, cara, que bosta, que bosta, que bosta. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, mas você ficou destruído, você achou ruim, né? Você achou uma bosta o que aconteceu com o protagonista. Como você tá falando que isso é bom? Porque aconteceu de maneira bem feita, aconteceu coerentemente. Não tem nada aqui nesse filme que você olha e fala assim, nossa, eu não imagino isso acontecendo. Até o plot twist final, que pra mim é genial, que eu tava comentando aqui com vocês, que você tá ali vendo o Andy e fala assim, pô, acabou a vida dele. Ele pegou prisão perpétua, ele não consegue mais provar a sua inocência, porque ele não faz a menor ideia onde está o criminoso que de fato cometeu esses crimes e qual a chance dele encontrar esse criminoso. É o cara sair, cometer um outro crime, por coincidência,
ser jogado em Shawshank? E como que ele ia saber quem é o cara exatamente? Não, o cara tem cabelo preto, tem cabelo branco, é pequeno, é baixo, é magro, é gordo. Não tem como ele saber. Não tem uma porcentagem mínima de chance possível pro Andy sair da cadeia. Você fala assim, putz, e agora? E agora? E aí, do nada, tá tendo uma contagem na cela, que tem todos os dias, se eu não me engano, à noite e de manhã. Tá tendo uma de manhã e o Andy não tá ali. Assim, puta merda, o que aconteceu? O Andy sumiu? E o filme, ele é tão genial, cara. Ele é tão... Nossa, cara, acho que é a palavra que eu mais falei nesse vídeo. Ele é tão genial que o filme te faz entender, te faz interpretar de que o Andy vai tirar a própria vida. Porque ele se despede do Red, ele fala assim, ó, quando você sair daqui, Red, tem uma pedra ali, onde eu pedi minha noiva em casamento, embaixo dela tem um negócio que tem pra você ali. Claro que você fala assim, pô, é algo que o Andy deixou escondido, mas que por ele tirar a própria vida, ele vai deixar pro Red. E o Red fica preocupado, fala assim, putz, essa vai ser a noite, essa vai ser a noite. E aí depois o Red descobre que o Andy, no dia anterior, pediu uma corda pro cara. Fala assim, putz, ele vai se enforcar, ele vai se enforcar, ele vai se enforcar. Tem a contagem, ele não tá na cela, a câmera vai devagarzinho, você fala assim, puta merda. Aí o guarda olha, fica assim, meu Deus, impressionado. Fala assim, o cara se matou. Não, ele fugiu. E aí o filme mostra, volta lá no começo e mostra todas as mini charadinhas, mini pistas que o filme deixou pra você construir o quebra-cabeça e entender, nossa, ele fugiu. Genial, cara, é genial, genial, genial. O Red, quando ele dá a pecinha pro Andy esculpir pedra, ele faz um comentário. Ele fala assim, putz, agora eu entendi, né? Porque o medo do Red era conseguir essa peça e o Andy tentar fugir e o Red se lascar, né? Porque, pô, o Red ali é o cara que consegue as coisas. Se o Andy fugir, obviamente vão descontar nele. Tanto que meio que o filme tenta descontar nele no final. Ele pega a pecinha, ele vê que é pequeno e fala assim, ah, tipo, ele demoraria 100 anos pra conseguir cavar um túnel. E aí no final do filme ele brinca. Não demorou 100 anos, demorou apenas 30, se eu não me engano. Não, demorou 29 anos. Pô, você fala assim, pô, é o filme me enganando de novo, velho. O filme falou pra mim que era impossível o cara fazer um túnel com esse negócio. E ele conseguiu fazer. E o filme ele é mais genial ainda. A Bíblia. O diretor fala, a única coisa que a gente entrega pra vocês é a Bíblia. Então você pode ter a Bíblia ali na cela e tal. E tem um momento no começo do filme que o diretor pega a Bíblia na mão, ele pega e fala assim, a salvação tá aqui dentro, eu não vou deixar você sem isso. E dá a Bíblia pro Andy. E a salvação tava de fato ali dentro. Porque era onde o Andy guardava a peça dele. O diretor achou que o Andy ficava lendo a Bíblia e tal. Provavelmente ele leu, né? Mas ele fez um buraco interno no livro e guardou a pecinha dele que ele usava para ficar cavando durante a noite. E demorou 29 anos para ele cavar esse túnel. E ele consegue fugir. Ele consegue incriminar o diretor. Porque, vamos lá, lavar dinheiro, pessoal, é muito bem explicado em Breaking Bad, né? Você pega o dinheiro sujo, você envia para um lugar e ele meio que retorna para você de maneira limpa, de maneira honesta. Só que você precisa de um laranja para fazer isso. E o Andy, ele criou um laranja, ele criou uma pessoa do nada, ele criou, falando aqui, traduzindo para o Brasil, né? O CPF, o passaporte, o RG, ele criou todos os documentos oficiais dos Estados Unidos de uma pessoa que não existe. E qual é a genialidade do final do filme? Ele se torna essa pessoa. Mano, beleza, já que essa pessoa não existe, é um laranja, que tudo as tramóias, tudo dinheiro sujo tá na conta desse cara pra se transformar em dinheiro limpo, eu vou pegar a identidade desse cara e vou pegar o dinheiro pra mim. É o que ele faz, ele sai da cadeia, ele vai em todos os bancos que esse laranja tinha conta, retira o dinheiro, porque quando a polícia descobrisse, e a polícia vai descobrir porque o Andy também denuncia, né, os crimes do diretor vai estar vinculado com esse laranja, que na teoria não existe, e o Andy vai pro México. Acho que é pro México que o Andy vai, eu não lembro agora. É México, é Canadá. Acho que é México, né? Ele vai pra praia, deve ser México. Ele foge com dinheiro. E depois o Red sai da prisão e vai encontrar o melhor amigo. E o porquê que isso é genial, utilizando essa palavra mais uma vez? Porque esse filme ele poderia facilmente acabar de maneira triste. Quem nunca assistiu um filme que começa triste e termina triste? Você fala assim, caraca, o filme é triste o filme inteiro, meu Deus, eu vontade de chorar. Esse filme aqui não. Ele é triste, ele é pesado, ele é realista do começo até os 10 minutos finais. Só que a recompensa que o filme dá, faltando 10 minutos pra acabar, compensa tudo, cara. Você fala assim, nossa, que filme maravilhoso, meu Deus, tô tão feliz pelo Andy, tô tão feliz pelo Red, eles finalmente, sabe, vão ter ali uma vida em liberdade. Quando o Andy,
ele sai do esgoto, tá chovendo, ele se limpa ali, e a água, né, a chuva tem esse simbolismo nos filmes, que é liberdade, é você se livrar de algo, se livrar das suas amarras. E o Andy agradecendo assim aos céus. É tudo muito bem feito, cara. Que filme maravilhoso. Eu dei muitos spoilers aqui, eu deveria ter avisado no começo do vídeo. Caso você não tenha assistido e você assistiu o vídeo até aqui, você pegou todos esses spoilers, mesmo assim assiste o filme, cara. Assiste o filme, porque ele é incrível. É um filme maravilhoso. E se você chegou até este momento deste vídeo aqui, pessoal, peço para vocês duas coisas. Primeiro, deixa o seu like nesse vídeo, isso é muito importante. E se inscreve no canal, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. É nóis, tamo junto, eu te encontro no próximo vídeo. Falou!